Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês de novo aqui, conversando, passando algumas informações sobre direito do trabalho, processo do trabalho. E hoje, pessoal, eu estou aqui de novo conversando sobre processo do trabalho, sobre essas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje o tema que eu vou conversar com vocês é sobre terceiro pagar custas de recurso, escritório pagar custa de recurso, outra empresa do grupo econômico pagar custa de recurso, porque isso tem aparecido no Tribunal Superior do Trabalho. E olha só, onde há fumaça, há fogo, pessoal. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que você continue sempre recebendo esse conteúdo quentinho e fresquinho de direito do trabalho, processo do trabalho, que irá com certeza ajudar você na sua prática trabalhista, da jovem advocacia. E você que já é advogado, você que já é advogado, está militando, conhecer os entendimentos do TST como esse aqui. Peço também que você, se você já gostou, já achou interessante saber sobre as decisões do TST, saber quem pode pagar o recurso de revista, recurso ordinário da Justiça do Trabalho, já dá um like. Se você gostou, interessou, dá um like. E também, pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque o compartilhamento desse vídeo ajuda o nosso canal para a internet perceber que esse é um conteúdo de valor. Vai lá, compartilha, você que está no Instagram, compartilha para o seu amigo, com a sua amiga, para alguma outra pessoa, para alguma pessoa da sua faculdade, do seu curso, compartilha lá. Você que está lá no YouTube, compartilha também, vai ajudar. O algoritmo da internet vai perceber que esse é um conteúdo importante, valioso, e vai transmitir esse conteúdo para outras pessoas conhecerem o nosso canal e conhecerem sobre assuntos de direito do trabalho e processo do trabalho. Gente, olha só, eu estou há umas 2 semanas para falar sobre esse assunto, falar sobre esse vídeo, sobre esse tema, porque realmente é algo, na minha opinião, muito diferente, muito controverso. Estamos falando aqui de pagamento de custas de recurso, pagamento de depósito recursal. Você sabe, não sei se você conhece, mas você sabia que na Justiça do Trabalho, para você entrar com recurso, você tem que pagar as custas e o depósito recursal? São 2 coisas completamente diferentes. Na Justiça Comum, você só paga custas. Agora, na Justiça Trabalhista, você paga as custas e o depósito. Geralmente as custas, pessoal, não é um valor tão alto assim. É lógico que calculado com base no valor da ação, pode ser um valor pequeno, como pode ser um valor um pouco mais alto. Mas o que pesa na hora de recorrer, pessoal, na verdade, é o depósito recursal. Atualmente, com base nos valores vigentes do Tribunal Superior do Trabalho, para a parte recorrente recorrer só no recurso ordinário, que é aquele da sentença para o tribunal, vai pagar mais de 13 mil. E você deve saber que esse valor, se você já está estudando para a prova do AB, se você já é advogado ou advogada, você sabe que por que eles cobram esse valor de depósito recursal. É para evitar que a parte fique protocolando diversos recursos e procrastine o feito, empurrar com a barriga, criando essa dificuldade. Então a Justiça do Trabalho fala assim, ó, quer pagar? Paga o depósito recursal. Mas quer recorrer? Recorre, mas vai ter que pagar o depósito recursal. Tenha certeza se realmente vale a pena você quer recorrer e pagar isso, porque caso você perca esse depósito recursal, ele, após transitado em julgado, ele vai ser revertido para a condenação do reclamante.
Caso você ganhe o recurso, você vai receber esse valor de volta. Caso você perca, esse valor já vai ficar lá como garantia de execução. Esse é o motivo do depósito recursal. E já sabendo que o valor atual do depósito recursal de recurso ordinário, como eu falei, é mais de 13 mil, se não me engano, 13.330 e pouco, cá entre nós, né, pessoal? Não é qualquer pessoa, principalmente pessoa jurídica, não é qualquer um que tem 13 mil para bancar um depósito recursal. O primeiro ponto é esse. Não estamos nem falando necessariamente dessa aula aqui, mas é bom para quem não conhece saber do que nós estamos falando. Agora, a partir daí que vem essa grande questão. Com base em duas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, uma delas prolatada pelo ministro Maurício Godinho Delgado, que é o ministro mais famoso do TST, tem um manual de direito do trabalho muito famoso, o professor Maurício Godinho Delgado. O TST tem se posicionado no seguinte entendimento: pessoas estranhas ao processo não podem pagar as custas. E quando eu digo custas, já vou te avisar logo. Ele está falando de custas e depósito recursal. E isso me causou estranheza, porque não vou dizer comum, mas acontece em alguns momentos de algumas empresas, alguns escritórios, por exemplo, adiantarem esses valores para a empresa. Cá entre nós, que fique entre nós aqui, eu já escutei histórias de pessoas, de advogados, que a parte queria encerrar o processo e o advogado falou: olha só, essa sua causa vale muito mais. A parte fazia um acordo assim, o advogado, o escritório de advocacia, dava um valor que ela não aceitava naquele acordo lá, e o escritório de advocacia lá e recorria. Isso é um exemplo. Não estou dizendo que isso é certo, mas eu já escutei falar muito nisso. Dizem que dizem que ações ligadas a banco acontece muito isso, né? Geralmente nos bancos são valores contra banco é valor altíssimo. Então eles pagam a custa e continuam no processo. Só que, com base nessas duas decisões que eu vou falar para vocês, o TST está falando, olha só, a parte que não for do processo, a parte que não for a recorrente, não pode pagar as custas. Só pode pagar as custas a parte do processo, sob pena de ser declarada deserção. Para quem não sabe, o que é deserção? Ocorre a deserção quando o tribunal verifica que não foi feito o pagamento correto das despesas processuais, custas, e no caso aqui da Justiça do Trabalho, do depósito recursal. No primeiro caso que eu vou falar aqui, pessoal, olha o que aconteceu. Uma empresa que fazia parte de um grupo econômico, você sabe que grupo econômico é aquele grupo composto de duas ou mais empresas com a mesma direção, com o mesmo objetivo de direção econômica. Não precisam ser sócios em comum, mas quando as empresas têm sociedade em comum entre esses sócios e a direção é conjunta, caracteriza-se o grupo econômico. Aí, nesse caso aqui do TST, desse caso específico aqui, o que aconteceu? A empresa A, parte da empresa, parte do processo, foi condenada e na hora de pagar as custas do processo, quem pagou as custas do processo foi uma empresa B, foi uma outra empresa, não foi a empresa condenada.
foi uma empresa que não fazia parte do processo, mas ela fazia parte do grupo econômico. Isso acontece. Isso acontece porque eu tenho clientes que têm um grupo econômico. A empresa A e B contrata funcionários e às vezes aquela empresa C é a que faz o pagamento do salário. É um exemplo, é uma possibilidade. Aí o que aconteceu? Processo chegou lá no tribunal, a reclamante ou o reclamante verificou que quem recolheu aquelas custas foi uma empresa diferente e foi a própria reclamante que questionou isso aí. Olha só, não cabe o recurso, eis que deserto. Por que ele foi deserto? Quem deveria ter pago essas custas era a empresa A. Quem pagou foi a empresa B. Sabe o que aconteceu? O ministro do TST entendeu que estava correta a alegação do reclamante. Realmente falou isso e fundamentou com base primeiro na súmula 128.1 do TST, que fala assim, para pagar, a parte recorrente pagará o recurso. Olha o termo que eles se apegaram. A parte recorrente pagará o recurso. Quem era o recorrente era o sucumbente. Quem era o recorrente era a parte vencida. Não era aquela outra empresa. Aquela outra empresa não fazia parte do processo. E ainda falou mais, violando o artigo 789, parágrafo 1º da CLT, que diz lá, as custas deverão ser pagas pelo vencido. Quem foi vencido no processo era a parte integrante do processo, não era a parte terceira. Percebeu isso? Olha só, empresa do mesmo grupo econômico. E o TST já está demonstrando de forma clara o entendimento dele. E por que o título aqui da nossa aula, empresa de grupo econômico não pode pagar custas de processo? Mas por que eu falei de terceiros? Porque o TST está indo além. Ele não está só falando em empresas de grupo econômico, não. Eu até acho que no caso de empresa de grupo econômico, gera mais controvérsia ainda. Mas cada um vai ter a sua interpretação. Mas olha como é que o TST vem se posicionando, proibindo que terceiros, sejam eles quem for, não podem pagar as custas e depósito recursal. Como eu falei para vocês no início do vídeo, teve outra decisão do TST, prolatada pelo ministro Maurício Godinho Delgado, que ele falou o seguinte: escritório de advocacia que patrona a causa, foi como eu falei lá no início, não pode pagar as custas do processo. Ele disse que a banca do processo, no caso do escritório, não faz parte do processo, com base no mesmo entendimento, artigo 789, parágrafo 1º, e súmula 128, inciso 1 do TST. Então, esse você já precisa saber que é o entendimento do TST. Então, já se prepare, avise os seus clientes, se você é advogado, já prepare eles para isso, né? Porque tem muitas empresas que colocam o escritório para pagar. Eu já paguei o valor de cliente, o cliente me passou. Mas será que futuramente vai aceitar isso? Tem que ver, tem que começar a ter muito cuidado. E outra coisa, pessoal, vamos ponderar. O advogado, ele pondera. A área jurídica é feita de raciocínios. Por exemplo,
Quando nós falamos aqui do 789, parágrafo 1º, o artigo 789, ele está na parte de execução. Estamos aqui na parte de execução. E o próprio artigo, nesse trecho, ele fala aqui, no parágrafo 1º. Após transitada em julgado, eu estou falando a literalidade da lei, apenas para você ponderar e avaliar, quem sabe, caso seja necessário você entrar com recurso. Eu já estou dando uma brecha aqui para vocês, advogados de reclamada de empresa, para vocês tentarem visualizar uma possibilidade de recurso nesse caso. Está na fase de execução, ou seja, se está em fase de execução, ainda tem a fase recorrente, não transitou em julgado. Mas aí ele fala,